Oiê! Oi, Foi bem? difícil? Tudo e você? Tudo bem, Foi tudo bem. difícil? Ah, Foi um pouco difícil, mas consegui. que bom. Olha, o som está um pouquinho baixo. Se você puder vir mais perto do celular ou até falar um pouco mais alto. Tá ok. Isso, Tá bom assim? tá ótimo. Então, Rejane, muito obrigada, viu, por estar participando. O Felipe que me falou de você, da sua grande experiência, que você tem uma outra abordagem do melasma, que você também relaciona ele com estresse. E a gente sabe da dificuldade que é. Então, eu gostaria que você explicasse para as nossas queridas aí como você vê o melasma. Sim. Então vamos lá. Eu quero agradecer por estar aqui com vocês nessa live. Vai ser um momento maravilhoso. Eu espero contribuir para tirar algumas dúvidas e poder abrir um pouquinho a mente das pessoas com relação ao tratamento do melasma, né? Eu sou esteticista e cosmetóloga, eu moro aqui em Campos do Jordão e eu tenho um espaço que eu já atendo há 10 anos, vários tratamentos. A minha especialização é mais o tratamento facial mesmo. E eu trato melasma há bastante tempo. E vamos falar um pouquinho do tema que incomoda tantas mulheres, né? É mais comum em mulheres do que em homens. Homens também sofrem um pouquinho com melasma, mas é bem mais comum em mulheres. E acaba que as mulheres elas vão fazendo todos os tipos de tratamento que surgem na área da estética para tratar tratando melasma por conta que incomoda bastante, né? Essa disfunção, porque ela surge nas regiões da face, que são regiões mais visíveis, como região de testa, essa lateral dos olhos, bochecha, toda essa região malar. E os tratamentos, na maioria das vezes que eu também aprendi assim, era somente com o uso de ácido, de peelings, né? Para estar tratando Isso. melasma. Só que tanto fazer o uso de peelings, porque assim eu aprendi, muitas esteticistas também aprenderam assim. Eu comecei a perceber no início, quando eu comecei a trabalhar com melasma, que eu não tinha aquele resultado que eu tanto esperava para estar tratando melasma. Eu terminava o tratamento e eu me cobrava bastante. Eu pensava assim, nossa, poderia ter um resultado melhor. Onde que eu estou errando? Porque até então eu só tratava o melasma, aquela mancha, né? Aquela hiperpigmentação, onde a cliente me relatava que estava incomodando ela e que ela já havia feito diversos tratamentos, mas que aquele melasma tinha voltado um pouco pior, às vezes depois de 6 meses. E eu comecei a olhar isso como um todo, e a olhar a pessoa como um todo, porque as pessoas elas não são uma mancha, elas não são um melasma, elas não são uma hiperpigmentação. E na área da estética, muitas pessoas ainda tratam somente o efeito. A mancha Sim. é o efeito, né? E a gente tem que ir lá atrás, ver o que, que aconteceu, quando surgiu esse melasma. Quando eu passei a ter essa abordagem diferente, eu comecei a ter resultados melhores. E aí, o que, que eu faço lá na clínica? Eu costumo ter um questionário bem mais minucioso, onde eu e a minha amiga Bruna Marcon, na realidade, a gente tem uma parceria, né? Para ter esse tratamento de melasma. Ela oferece na clínica dela e eu ofereço no meu espaço. Então, assim, a gente tem um questionário onde nós chamamos de mapeamento facial. E o que é esse mapeamento facial? São perguntas mais detalhadas para saber como que essa cliente, como que ela leva a vida dela, quais são os hábitos, quais são os tratamentos que ela já fez anteriormente e o que que ela já obteve resultado, o que que ela não obteve resultado durante o tratamento de melasma, porque a consulta, a avaliação, ela é extremamente importante, doutora, para que a gente chegue a um diagnóstico e Sim, consiga, né, ter um eu resultado concordo. Eu melhor, concordo. não é Não verdade? estou te ouvindo. Porque Agora, ai, tá falhando o som.
Agora melhorou? Melhorou. Vou falar um pouquinho mais perto. Então, esse mapeamento, ele nos ajuda a identificar a causa desse melasma também. Se ela passou depois por um processo de estresse, se ela passou anteriormente por um processo de estresse, e esse melasma surgiu, ou surgiu após uma gravidez, ou surgiu após uma separação, ou após uma perda familiar, é muito importante, porque o fator estresse, a gente não dá muita importância para ele. É, Nunca dá tanta importância como deveria. Só que a nossa pele, os nossos cabelos, as unhas, ele vai sentir, porque a pele, por ser o maior órgão do corpo humano, os órgãos vitais eles serão preservados e o nosso cérebro é muito inteligente. Ele vai lançar para a pele, por ela ser o maior órgão do corpo humano. Então, todo esse desequilíbrio do organismo vai ser lançado para a pele. Ou através de uma hiperpigmentação, porque ela se expôs, às vezes, ao sol durante muito longos anos da vida. Às vezes ela não utilizou um protetor solar correto. Às vezes ela não está fazendo uso ou não fez uso durante muitos anos de cosméticos mais adequados para a pele dela. Por conta que nós, os brasileiros, consumimos muitos produtos cosméticos. Tem uma sim, gama de produtos cosméticos, né? Você que sim. trabalha nessa área. Mas será que isso que eu estou utilizando é o correto para a minha pele? Para o estado em que ela se encontra nesse momento? Então, é tudo isso que a gente precisa avaliar. E aí, o estresse, ele vai crescimento precoce, um surgimento de uma acne e uma hiperpigmentação. Por que que tem pessoas que moram na praia, se o único fator fosse o sol, por exemplo, tem pessoas que moram na praia e não têm melasma, né? É, Depende muito de como você encara a vida, de como você leva a sua vida, de como são os seus hábitos de vida, são saudáveis, porque a gente muitas vezes cuida da alimentação, faz uma atividade física, mas esquecemos de cuidar das emoções, esquecemos sim, de cuidar das mágoas, da má água, da água parada, que vai gerar no meu corpo hormônios ruins, que isso vai ser refletido nos meus órgãos e pela inteligência do meu cérebro, ele vai transmitir isso para minha pele, por ser o maior órgão do corpo humano. Então, o melasma, se a gente não tiver essa abordagem, quem produz a melanina? Ela é antioxidante e ela é fotoprotetora. Quem produz é o melanócito, certo? Quando certo. eu levo uma vida muito estressante, eu estou produzindo, eu já produzo radicais livres, mas se eu levo uma vida muito estressante, se eu não cuido da minha alimentação, esses radicais livres aumentam. E essas moléculas, elas vão estar promovendo desequilíbrio em todo o meu organismo e no meu sistema tegumentar. Porque as pessoas acham que é como se tratasse só a pele, ela tivesse separada de todos os outros órgãos. É, E ela está é, conectada, ela conversa, né? Existe um sim, diálogo sim. entre a pele, o fígado, entre a pele, o intestino, entre a pele, o estômago. Então, quando ocorre um aumento desses radicais livres, então pode ocorrer processos inflamatórios. E aí o meu melanócito, que só produz a melanina e é uma célula de defesa, ela vai entender que a quantidade, eu não estou consumindo uma quantidade suficiente de antioxidantes, né? Para ter uma resposta para a diminuição desses radicais livres. Então, produz Rejane, melanina, porque ela é Rejane, antioxidante. deixa eu Então, tem falar. pessoas que assim, Tá falhando. Você tá no Wi-Fi ou você tá no 3G? Ô, Rejane, eu acho que eu vou sair e vou te chamar de novo, pode ser?
Gente, cai. Eu mudei de local, que eu acho que tá melhor o Wi-Fi aqui. Tá. E o áudio tá melhor? Tá baixinho, mas dá pra ouvir. É que tava travando mesmo. Só um pouquinho. Vou tentar aumentar aqui. Você também tá com o 4G ou só com Wi-Fi? Wi-Fi. Tá. Eu tô com as duas coisas ligadas aqui. E agora, melhorou? O som não. O som tá baixo? Tá. Acho que é problema no meu celular, então. Não, mas se você falar mais perto, vai resolver. Pronto. Vou segurar o telefone, que eu acho que fica melhor, né? Você que sabe. Espera só um pouquinho, que a imagem agora melhorou. Tá ótimo. Então, como eu estava falando sobre o emocional, da gente ter que ter essa visão maior das clientes que nos procuram no nosso ambiente de trabalho, por conta que trabalhar a mancha, o melasma de forma isoladamente, sem saber como que ela está levando a vida, nós nunca teremos um controle desse processo de formação dessa melanina. Como eu havia comentado, devido à vida que ela leva, o aumento dos radicais livres, seja pela exposição solar, seja por uma má alimentação, seja pelo estresse, porque o estresse aumenta bastante os radicais livres, que vão gerar processos inflamatórios. E como a minha célula produz melanina, mas ela não fica com essa melanina, ela passa essa melanina para o queratinócito, que é distribuído nas camadas da minha pele. Então, como é uma forma de defesa, né? É um alerta de que internamente tem algo errado com o meu corpo, com o meu organismo, com a vida que eu levo. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, de um pico muito grande de estresse, né? Por conta Nossa. desse afastamento social, desse isolamento. O nosso corpo físico está sentindo, o emocional está sentindo e o cognitivo também está sentindo. Então, Sim. a pele, ela vai exercer a função dela de proteção, função imunológica, com eficiência, quando o nosso organismo está todo equilibrado. Sim. Então, acontece, não é? Quando Sim. ocorre desequilíbrios, vai evidenciar. Se a cliente tem melasma, se a pessoa tem melasma, provavelmente nesse período de quarentena, ela fique com o melasma um pouquinho mais escurecido, por conta das mudanças de hábito, de toda a adaptação que que estamos passando nesse processo. Olha, Regiane, deixa eu até comentar uma coisa com você interessante. Você falou disso e agora me lembrei de uma seguidora, uma querida, esqueci o nome dela. Eu comecei a ajudá-la no tratamento do melasma e ela me chamou, acho que semana passada. Ela falou assim: meu melasma piorou. Eu falei assim: mas como piorou? Eu falei: a gente está fazendo direitinho. Aí eu falei assim: me manda tudo que você está usando, quero ver. Regiane, ela mandou tudo. Ela está fazendo tudo direitinho. Eu falei assim, mas eu nunca vi isso. Ela E falou, piorou. Então, só pode ser esse momento que a gente está passando. Não tem é, outra explicação. é esse momento, porque assim, o corpo físico, o que que ele está mostrando para gente? No corpo físico, nós sentimos dores de cabeça nesse momento, só para que ela entenda, até se depois ela assistir a live. O estresse e o medo que está muito elevado nesse período, ele vai trazer no corpo físico. É insônia, então vai mudar o meu relógio biológico, que faz reparação, né? Então, eu não tô com insônia, às vezes estou dormindo um pouco mais tarde, fico mais tempo utilizando o celular, isso aumenta os radicais livres por conta da luz azul, né? Então, assim, ela pode estar sentindo. Tem pessoas que sentem constipação intestinal,
ou às vezes tem problemas com diarreia ou prisão de ventre, dores musculares, retenção hídrica, tudo isso ela vai sentir no corpo físico. No emocional, ela vai sentir irritabilidade, tristeza, angústia, medo. Nossa, Ela vai sentir um boom de emoções. Aí ou ela vai comer muito açúcar, ou ela vai comer muita gordura. E aí, o que que a gente está fazendo? A gente está ficando mais tempo em casa, está tendo mais contato com o vapor quente da panela, que é o vapor sim. térmico, que isso vai estimular o escurecimento do melasma dela, né? Ou ferro quente também, que esse vapor térmico está gerando o quê? Tudo isso está gerando processo inflamatório. Sim. Que mesmo que ela esteja utilizando o produto que você recomendou para ela anteriormente e que estava dando tudo certo, se modificou muitas coisas e é o psicológico, o emocional hoje que está fazendo com que tudo isso se desequilibre, porque se eu tenho um aumento de cortisol, eu tenho uma diminuição de serotonina, né? Então, tudo isso está ficando evidenciado nos problemas de pele. Vai aparecer muitas pessoas com dermatites de contato, É, psoríase, acne, porque está tendo mais, trocando menos a fronha do travesseiro por ficar em casa. Tem que se policiar, e está tendo muito contato com ácaro. sim. E o ácaro está mudando a microbiota da pele, que é essa barreira biológica, e aí está evidenciando quem tem o melasma, está ficando com o melasma mais escurecido. Quem não tinha acne, está tendo aquele boom de acne por conta do emocional. Então, existem processos, disfunções estéticas que surgem por conta do emocional, por conta Sim. do equilíbrio emocional. Tem como melhorar? Tem como a gente melhorar. Tem umas dicas maravilhosas. Por exemplo, ela pode fazer uso da aromaterapia, o óleo essencial de lavanda, Você vai pode ajudar. explicar um pouco para elas, ô, Regiane, o que que é aromaterapia? Porque a gente está falando com o público final, né? E Tá, muitas delas não sabem o que que é aromaterapia. tá. Aromaterapia é uma técnica que faz uso dos óleos essenciais, que são substâncias 100% naturais e vegetais. Elas não são sintetizadas em laboratórios. A aromaterapia, ela é removida, os óleos essenciais, eles são extraídos de planta. Então, pode ser extraído da folha da planta, pode ser extraído do fruto, pode ser extraído das flores, pode ser extraído da resina. São várias formas de extrair de uma planta o óleo essencial. E a aromaterapia, ela é utilizada desde a antiguidade por povos muito antigos. Os egípcios, por exemplo, eles preparavam os faraós e todo aquele processo de mumificação, eles lambuzavam o corpo deles com os óleos essenciais. Eles têm diversas funções: antioxidantes, clareadores, depende muito do óleo essencial. Antioxidante, clareador, calmante, bactericida. Por exemplo, nesse momento, nesse caso que a gente está vivendo, para ela que mudou um pouco o ciclo biológico e para todos nós, ela poderia estar fazendo uso do óleo essencial de lavanda. Ela pode estar fazendo como esse uso? Ela pode estar usando gotinhas no banho. Quando ela for tomar banho, ela pinga umas 5 gotinhas no chuveiro. Ela pode fazer a inalação, colocar algumas gotinhas na mão, friccionar uma mão à outra e, e fazer aquela inalação do óleo essencial. Ou ela pode pegar um chumacinho de algodão, umedecer com óleo essencial e colocar entre o travesseiro e a fronha, quando ela for dormir. O que ele vai favorecer? O óleo essencial de lavanda, ele é sedativo, calmante, ajuda na diminuição do cortisol. Então, para
a melhora do ciclo biológico, é importante que ela tenha hábitos, por exemplo, não assistir muita televisão, porque se assistir, não vai dar certo, ela vai ficar um pouco estressada. Notícia boa não vende, só vende Não. notícia. Então, ela vai ter que filtrar, as pessoas precisam filtrar nesse momento o Sim. que elas vão estar ouvindo, o que elas vão estar assistindo, por conta de que esse estresse fica só aumentado pela incerteza. Olha, um Ah, dia a Bruna, só te interrompendo um momentinho. A Bruna veio aqui e eu aprendi uma coisa com a Bruna. Se ela tiver, mas acho que a Bruna não está escutando a gente porque ela trabalha demais. Mas ela falou assim que ela não sabe de nada, de política, de economia, que ela não quer saber, que ela não melhor liga a nada e que ela está feliz da vida. E você sabe que eu acho que para mim deu muito certo, porque eu estava com dor no peito. Quando começou esse negócio do coronavírus, eu comecei a sentir dor forte no peito. Eu falei, ah, eu não vou mais assistir. Não é por nada, não. Não é ser alienado, mas eu ia ter um infarto, eu acho. Daí eu tô ótima. é bem melhor por conta de que as notícias, elas são muito tóxicas. Então, assim, boas emoções que vão ser geradas em mim vão ajudar na produção de hormônios bons. Mas se eu passo por muito medo, eu vou ter um aumento de cortisol, né? E isso está fazendo todos os desequilíbrios da pessoa ter que estar utilizando um produto que foi recomendado para ela antes e agora está dando até alergias cosméticas. Então, Sim. agora, o momento é de buscar filtrar. A gente já tem informações suficientes, né, para prevenção e cuidado. Ler um bom livro, assistir outros programas, estudar um pouco e mudar um pouquinho os hábitos. E o que, que pode diminuir os radicais livres, que está super aumentado? Ela está tomando antioxidante, né? Fazer o uso de um antioxidante oral, tem resveratrol. Você conhece bastante aí dos antioxidantes. Podia falar um Sim. pouquinho, porque seria dicas importantes para elas agora, para Sim. diminuir esse processo inflamatório que é causado pelos radicais livres. Como eu falo, né? Eu sempre falo isso. Eu vejo os antioxidantes não só como um produto anti-melasma, porque eu já tive melasma, nem olha, gente, eu tinha muito aqui, porque como eu dirijo, eu tenho meu carro, eu dirijo, eu sempre tive o meu carro e o sol sempre batia do lado esquerdo, então eu tinha mais manchas de um lado. E Sim. eu nem acredito, porque assim, foi tanta insistência minha e eu percebi que duas coisas foram muito importantes. A primeira foi o uso de antioxidantes. Não só ficar passando. E a segunda foi parar de usar hidroquinona. Porque assim, a hidroquinona eram duas alegrias, né? Quando sumia, era uma alegria e uma decepção, né, na verdade. Então eu percebi que não, a hidroquinona ela é boa, às vezes para dar um empurrão, mas você percebe que depois volta. Eu tenho aqui na farmácia, entra a receita de hidroquinona. Eu tenho que ter na empresa, porque tem profissionais que usam. Mas eu percebi que voltava tudo. E eu Sim. tinha, nessa época que eu tinha melasma, eu tinha uma cliente ela chamava Doraci. Eu atendia balcão, era só eu no balcão. Hoje em dia não dá nem tempo mais. E ela veio um ano comprar hidroquinona. E um dia eu falei assim, Doraci, eu não vou mais vender hidroquinona para você. E ela vinha com receita. Mas por quê? Eu falei assim, porque eu vou matar seus melanócitos. Porque chega uma hora que a hidroquinona, ela é tão forte que ela mata o melanócito. E a pele fica com manchas brancas, porque daí não tem pigmento nenhum, você fica sem cor, né? E então eu comecei a usar os antioxidantes. Eu comecei pelo piquenogenol, depois eu comecei com associação com o polipódium, que é a samambaia, né, que é o extrato da samambaia. Depois eu associei o pomegranate, que é excelente, que é o extrato da romã, e eu fiquei usando isso muito tempo. E aí eu fui mudando. O Oliolá, para mim, não deu muita diferença, Regiane. Eu não sei se você percebe. O Oliolá, ele é muito bom para pessoas que são mais morenas. Ele é excelente. Agora saiu um novo, que ele é da Galena. Ele chama Red Orange.
Ele é de uma laranja vermelha, mas não é o Morosil, é diferente. Eu gosto muito do Transresveratrol. Eu tenho um aqui na farmácia que ele acabou. Eu vou comprar mais, mas ele está em falta. Eu tenho exclusividade dele. Ele chama Oxim. Eles são são duas plantas e um fungo junto, é um cogumelo. Esse complexo ele faz uma ação total antioxidante. Legal. E assim, o que eu também falo muito para as minhas seguidoras, filtro solar adequado. Eu gosto, como a Bruna gosta, o Felipe gosta, nós gostamos de filtro solar físico, mineral, que é natural, aquele que faz a barreira física. Eu Sim, acho que é sim. o que funciona mesmo. Sim. Quando você falou que é natural, por que que o nosso corpo ele identifica essas substâncias? Porque nós fazemos parte da natureza, né? Sim, Como somos pó e tudo vem da terra, né? Então, assim, o nosso corpo vai interagir com essas coisas naturais e sim, não com as coisas sintéticas. Por exemplo, o óleo essencial, ele é a fragrância da própria planta, né? O sim, aroma da própria planta. sim. Não é, feito em laboratório, que tem uma, uma aparência mais parecida possível, um aroma mais parecido possível. Não, ela é dada pela planta, pelo melhor que a planta tem. Ele é o Então, natural mesmo. totalmente natural. Então, nesse momento, a gente vai precisar fazer uso de aromaterapia. Os antioxidantes, esses que você indicou, são maravilhosos para diminuir os radicais livres, que estão causando todo esse desequilíbrio e escurecendo o melasma. Aí sim, o produto que ela estava usando anteriormente, ou quem não utiliza uma linha, por exemplo, que não tenham ácidos irritativos, peeling, por exemplo, né? O que que o peeling vai fazer? O peeling é muito bom, já usei muito peeling, já tratei muito melasma com peeling. Hoje, atualmente, eu não trato mais, por conta de que eu preciso de ativos que hajam controlando a melanogênese, que é a fabricação dessa melanina. Eu Sim. preciso controlar, então tem muitos ativos naturais no mercado que pode controlar a fabricação, pode controlar a distribuição dessa melanina, para que eu não tenha uma pele tão manchada. Então, tem ativos muito bons que a gente pode estar fazendo uso deles. E o que é melhor, esses ativos, eles não vão agredir a barreira da minha pele. Se eu Sim. estou com a barreira da minha pele mais vulnerável pelo meu sistema imunológico, por conta do estresse, por que que agora eu vou querer fazer um peeling? Eu não Exato. posso, porque nós estamos em casa e acaba que tomamos banho mais quente. E o banho, às vezes até por questão de que a gente toma aquele banho mais quente, às vezes ele é mais demorado, e ele remove o meu manto hidrolipídico, né? Sim. E às vezes eu estou usando um sabonete mais agressivo, às vezes eu estou lavando o rosto debaixo do chuveiro, porque às vezes é mais prático. E aí estou usando um produto que não é adequado. Estou lavando com uma água numa temperatura mais quente. Então eu estou promovendo desequilíbrios. E vai causar o quê? Tem pessoas que saem do banho e tem aquela sensação de que a pele está repuxada. Então, às Sim. vezes, né, ressecada, esticada. E aí, o que que aconteceu? Eu desequilibrei o pH, desequilibrei a microbiota da minha pele, então vai ter um aumento de bactérias ruins, Sim. e, e aí vai ter um processo inflamatório, um escurecimento do melasma. Então, eu tenho que evitar o banho muito quente, o banho muito longo, e fazer o uso do meu sabonete correto, sem surfactantes agressivos, né, que vai Isso. higienizar mais além do que deveria, utilizar um sabonete correto. Tem muitos sabonetes bons, ativos higienizantes bons, e de preferência na água da temperatura ambiente. Eu vou favorecer para que eu não desequilibre, para não ter um escurecimento do meu melasma nesse Sim. processo que eu estou passando. Porque quando eu desidrato muito a minha pele,
Quando eu tomo um banho muito quente, quando eu utilizo um sabonete que não está correto, vou levar esse manto hidrolipídico embora, vou desequilibrar o pH e pequenas fissuras, microfissuras vão surgir na minha pele. Então, os micro-organismos, eles terão mais facilidades de adentrarem e aí fazer aquele away. Então, aí, às vezes, ela está utilizando um produto correto, mas por conta de pequenos hábitos, está interferindo Sim. no equilíbrio de todo o sistema da pele, da proteção. Então, a gente precisa, além de beber a água, cuidado com o vapor quente da panela, que a gente está se expondo um pouquinho mais. Tem O até a banho, continha, né? Tem até uma conta d'água, né? A gente multiplica o nosso peso por 30. O resultado é o quanto você tem que tomar de água por dia. E assim, isso, o que eu falo, não adianta tomar tudo de uma vez, né? Chega à noite, esqueci. Tem que fracionar. Se for possível, colocar um despertador, né? Para você tomar de hora em hora pela sua saúde, né? Ô, Rejane, eu vou abrir para perguntas porque eu bloqueei, porque senão ficar no seu rosto, vai subir tudo no seu rosto. Então, eu vou abrir agora para perguntas. Pode? Pode. pode sim. Pronto, vamos ver se tem alguma pergunta aí. Mas você pode ir falando o que você ia falar mesmo. Tá bom. Então, o que eu busco fazer nos meus tratamentos estéticos é utilizar os produtos, os ativos não ácidos, que eles vão controlar o processo de produção de melanina, a distribuição dessa melanina e essa célula que é responsável por fabricar essa melanina e distribuir, ela parece um polvo. Eu até desenhei a fotinha dela aqui para vocês entenderem um pouquinho, ó. Tá vendo? Dá para ver. Então, quando eu estou fazendo o uso de produtos inadequados e quando eu estou utilizando peelings, é como se ela fosse um polvo. E esses dendríticos, né, essas mãozinhas dela crescem. Então, quanto maior é o melasma, quando você vê uma pessoa com melasma muito grande, é porque ela precisa diminuir esses dendríticos, que ele cresce e vai tomando regiões maiores do rosto. E essa célula ela vai migrando para outras regiões, e aí é onde o melasma fica bem maior, bem mais evidente. Quando eu vejo alguém com melasma assim bem grande, eu já fico imaginando que eu vou ter que diminuir o tamanho desses bracinhos do melanócito, porque ele está atingindo a região maior. Então, tem muito bons. Por exemplo, o Belides, que você trabalha com ele, né? Ele vai Sim. atuar na diminuição do processo inflamatório, na produção da melanina para produzir menos e na distribuição para distribuir menos melanina. Ele é um Olha, ativo. eu gosto do Belides porque, para começar, que ele vem de uma margaridinha orgânica, né? Ele vem de uma flor. E essa florzinha é uma margaridinha. Não sei se você já viu a coisa mais linda, a margarida que vem o Belides. E ele é como se fosse. Eu sinto o Belides como se ele fosse um carinho para a pele, sabe? E ele Ele funciona funciona. devagar. Rejane, não é uma coisa que nem hidroquinona, que você passa e você vê. Mas ele É, funciona. mas o importante não é a pressa para estar tratando esse desequilíbrio. Se surgiu melasma, foi um desequilíbrio em algum momento da sua vida que seu organismo passou e que foi Sim, refletido na sua pele. Então, eu não posso ter pressa. Primeiro, eu preciso reparar esse organismo, né? Com o quê? Mudanças de hábitos, hábitos mais saudáveis, porque provavelmente esse fígado esteja muito sobrecarregado por conta da alimentação. sim, Então, um produto que clareia rápido não quer dizer que ele seja bom, porque depois eu posso ter o efeito rebote, né? verdade. Então, o importante é primeiro eu equilibrar, eu vou dar os nutrientes que aquela pele está necessitando para a fabricação de colágeno, de elastina, dessas proteínas de sustentação, para melhora do manto hidrolipídico. E quais Isso. são os
nutrientes, vitamina C, vitamina E, os oligoelementos, zinco, cálcio, magnésio, os aminoácidos. Aí eu Isso. dei os nutrientes. A minha pele vai clarear só porque tá tudo bem. Às vezes eu Entendi, não tenho nenhum produto clareador, né? entendi. É, você Mas está é indo para a causa, né? Você está indo lá exatamente na causa. isso. Que aí eu tô dando os nutrientes. Eu tô fortalecendo a minha barreira física, porque eu não tô agredindo com peelings. Eu tô equilibrando a minha barreira biológica, que é dada pela microbiota, né? E a minha barreira química, que é dado pelo fator natural de proteção para equilibrar o pH. Então, eu estou trabalhando, porque tudo foram estímulos que foi recebido aqui fora, né? E Sim. que entra o meu corpo, o meu sistema tegumentar, meu organismo reagiu de alguma forma. Então, primeiro passo é não agredir. Se você está nesse processo de quarentena, está em casa, está incomodada com o escurecimento do seu melasma, o primeiro passo é diminuir os radicais livres. Então, é o quê? É um bom antioxidante. Daí Sim, fica por conta elaborar, né? sim. Trabalhar emoções, né? Tomar um banho assim mais relaxante, buscar dormir bem à noite, filtrar as coisas da mente, né? Para ter uma vida com uma qualidade de vida melhor. Aí você vai dar para sua pele os nutrientes na alimentação, e aí vai ter cosméticos elaborados dessa forma que eu estou te falando. Ô, Rejane, você falou da lavanda, né? Para tirar esse estresse. Eu escutei, né? Gosto da lavanda. Eu gosto muito do aroma da laranja doce. E a laranja doce é muito usada também para acalmar. Você gosta dela? A laranja doce eu não costumo utilizar. Eu uso em casa mais a lavanda. Aqui em casa eu uso muito lavanda, o óleo essencial de lavanda. Mas, como você está falando que é bom, a natureza ela oferece muitas coisas para a gente, né? Tem muitos ativos bons e o que é legal, não tem contraindicação, né? Assim, a lavanda, o meu menino, eu tenho um menino, uma criancinha aqui em casa que é o Arthur, ele tem 5 aninhos e ele tem problema de asma. Então, eu sempre utilizo a lavanda à noite quando ele vai dormir, porque a criança fica um pouco mais agitada agora nesse Sim. processo por conta de não ter aula. Então, a lavanda ele cheira e ele fala assim: mãe, eu vou cheirar que é para ficar calmo. Calma. Que Então, bonitinho. né? Eles estão perguntando, eu vou responder. Como desintoxica o fígado? Gente, existe uma planta que ela é simplesmente fantástica. Quando eu fiz minha pós-graduação, até para animais, tá, gente? A minha professora, ela era doutora até, sabe? E ela usava o Silibum mariano, que é a silimarina, é uma planta. Ela desintoxica o fígado e ela refaz as células do fígado. Ela tem esse poder de fazer o hepatócito de novo. Ela regenera as células do fígado. Então, aquele fígado que está num estado péssimo, sabe? É silimarina, chama Silibum marianum. É uma planta, toma em cápsula e funciona muito bem. Aí, ó, uma dica bacana, né? Para que você tá dando. Eu não conhecia essa planta, né? Eu vou. Você costuma lá? Sai muito isso daí. Porque hoje em dia, eu acho que as pessoas deveriam tomar de vez em quando, Rejane, porque a gente come muitas coisas com xenormônios, inseticida, pesticida. Eu uso em casa os legumes sem agrotóxico. Até hoje, eu estou no interior, a gente tem essas vantagens. A mulher bate na porta, entrega para a gente, ela planta no sítio dela. Então, assim, mas mesmo eu acho interessante tomar. Imagine quem compra tudo cheio de veneno. Tem que tomar de vez em quando. Sim. E quando a gente quer ter uma pele saudável, a gente precisa cuidar da alimentação.
Porque a gente sim, só vai ter uma pele bonita se a gente tiver uma alimentação saudável. é verdade. Se não tiver, nós não teremos uma pele equilibrada, né? Uma pele nutrida. Se eu não bebo água, de onde vai vir, né? A hidratação da minha pele? Aí eu quero estimular colágeno. E como eu estimulo colágeno sem a presença de água? No organismo desidratado, onde é Uhum. necessário colágeno, é necessário água para a produção de colágeno. Então, assim, são mudanças mesmo de hábitos que nós devemos ter para um equilíbrio, para um clareamento de um melasma, para um equilíbrio de uma acne, para a diminuição de um envelhecimento que está muito acelerado, né? O pessoal que é o nome da planta. É o Silibum marianum. Silibum marianum, tá? É isso. Pode falar, Rejane. Tem mais alguma pergunta? Se espirulina também é bom, como Silibum, não. Não. É silimarina, isso mesmo. O nome popular é silimarina e o nome científico é Silibum mariano. É muito bom. Ah, legal. É bom fazer essa limpeza no organismo. A gente necessita estar fazendo essa limpeza, né? Por conta de É, ele não, se quando está sobrecarregado, ele não vai fazer com tanta eficiência, né? que você falou de água, né, Rejane? A gente sabe que a aveia é super bom para a pele. A aveia é riquíssima em silício, né? E a gente sabe o quanto o silício é bom para a pele. E aí eu falo para as mulheres, olha, para constipação intestinal, usa farelo de aveia. Aí, se você usa farelo de aveia e não tomar água, vai acontecer o contrário, você vai travar o seu intestino, né? Porque daí tá tudo muito ligado. Amanhã vai ter uma live nesse mesmo horário que vai falar de intestino e pele. Tá tudo Sim, relacionado. E sim, assim, não adianta você usar aveia para ficar com a pele bonita se você não toma água. Então, tudo é um conjunto. um conjunto. E para a gente poder trazer esse equilíbrio, clarear o melasma, porque tem pessoas que às vezes quer utilizar só o produto, que ela acha que ela vai estar tratando. E se essa mancha está surgindo de dentro para fora, então são coisas que precisam ser equilibradas no organismo. Então precisa de uma mudança mesmo. Às vezes tem pessoas que têm uma dieta muito ruim, que é bom procurar um profissional da área da saúde, um nutrólogo, uma nutricionista, Sim. de estar Olha, equilibrando toda a biota, né, o intestino. o que eu falo para elas, né, Rejane? Eu admiro muito o profissional da nutrição também. Eu admiro todos os profissionais, todos mesmo, sabe? Cada um tem sua área de atuação e todos são importantes. E eu visito nutricionista, né, que nós visitamos, e eles estudam muito, elas estudam demais. Essas moças, elas são demais, sabe? Elas sabem mecanismo de ação, elas fazem do nosso alimento nosso medicamento. É muito bonito. E eu acho que é um investimento que vale a pena você cuidar da alimentação e ter um profissional respaldando a gente. Sim, e a gente, na área da estética, precisa trabalhar, né, em conjunto com outros profissionais, por conta de que Sim, tem pessoas que às vezes vai achar que ela só será suficiente aquele produto que ela vai estar utilizando, sendo que não, que a gente vai ter que adquirir também, né, outras estratégias para poder estar ajudando. Se a cliente não gosta de beber água, né? Por exemplo, se a pessoa não gosta de beber água, se ela não dorme bem à noite, né? Se ela é fumante, se ela consome muito açúcar, e ela vai ficar utilizando um despigmentante muito bem elaborado. Mas se ela não tiver essas mudanças de hábito, então o resultado não. será como ela deseja. Ainda mais fumante, né? Porque o fumante, ele degrada o colágeno, né? O fumante realmente, infelizmente, ele acaba com a pele. Não tem desculpa quem é fumante, né? Mas assim, não tem como você ter uma pele bonita se você fuma, não é, Rejane? É complicado. É bem complicado. Então, a gente que trabalha na área da estética é desafiador quando você tem que explicar tudo isso para a pessoa, da parte que ela tem que fazer para ela ter
um resultado melhor para tratar esse melasma, de forma que ela possa utilizar um protetor com um pouco de cor ou uma maquiagem e ela não se sentir tão mal, porque eles nos procuram, na realidade, quando está incomodando, mas isso já começou anteriormente, quando aparece aqui na pele, aqui visivelmente, que esteticamente está incomodando, o corpo anteriormente já deu alguns avisos, né? Às vezes Sim, um mais preguiçoso, uma sim. irritabilidade, e aí só vai aflorar na pele. Daí, quando aflora na pele, aí vem aquela necessidade maior, daquele cuidado maior com o organismo, porque hoje em dia é mais ao que a gente se expõe, né? É mais a epigenética, ela está mais modificando todo o nosso o envelhecimento da nossa pele, do que a nossa genética. Hoje a nossa genética diminuiu, agora é mais a epigenética, o estresse, É, né? sim, é o que a homeopatia fala, né? Quando você não cura um problema aqui, ele vai para o corpo, né? E se você fica suprimindo aquilo sem curar o emocional, isso é verdade, né? Eu também sou homeopata. Então, vamos supor, você tem um problema emocional e você não está sabendo lidar com aquilo. Aí você vai e desencadeia uma doença. Pode ser uma doença de pele. Você vai lá e começa a usar corticoide. Você vai suprimir, né? Você vai esconder aquilo lá. Esta doença pode se manifestar em outro local do seu corpo e geralmente um órgão nobre, um órgão mais importante. Por isso que é tão importante a gente gerenciar o nosso emocional, a gente se conhecer. A live vai cair, porque eu já vi aqui, eu estou com o relógio do meu marido. Já deu. Faltam 2 minutos. E eu queria pedir para quem não conseguiu perguntar tudo, para perguntar para a Regiane. Ela tem o Instagram dela. Fala para a gente. Estética Regiane Guimarães, o meu Instagram. Vocês podem estar entrando e pode estar fazendo perguntas sobre o melasma. E eu vou estar dando dicas para vocês poderem estar cuidando nesse processo de quarentena. Passou tão rapidinho, não é verdade? Nossa, nem fale, voou. Gente, então, estética, Regiane Guimarães. Se tiverem dúvida, vão até lá. Essa live vai ficar gravada no meu Insta 24 horas. E eu queria fazer um coração, porque depois eu vou printar e vou te mandar. Tá, Pode ser? pode. Faz também. Deixa eu tentar colocar o celular. Então, deixa. Aí eu vou printar e vou te mandar. E Obrigada. obrigada a você, muita gratidão por ter participado e ter ajudado as meninas a terem uma outra concepção, que é a concepção do emocional que interfere e influencia no melasma. Muito Obrigada. obrigada mesma e a gente marca uma outra para frente, tá? Fica com Deus. Obrigada, meninas. Tchau. Obrigada.